O milagre que mudou a vida de Francisco. Francisco era um homem de 48 anos, trabalhador e responsável. Há mais de 10 anos ele lutava contra uma doença que o deixava fraco e com dores constantes, a diverticulite. Os médicos já haviam dito que seu caso era grave, com inflamações frequentes e risco de complicações sérias. As crises vinham sem aviso e as medicações só aliviavam por pouco tempo. Em uma das piores crises, ele chegou a ser internado por 3 dias com febre alta e dores insuportáveis. Os exames mostravam que a situação só piorava, e os médicos falavam em cirurgia como última opção. Francisco não era um homem de fé. Criado em uma família católica não praticante, ele acreditava em Deus, mas nunca tinha buscado uma igreja. Sua esposa, Maria, porém, era diferente. Ela havia sido criada na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja simples, onde os irmãos viviam com humildade e amor ao próximo. Sempre que Francisco reclamava das dores, Maria orava por ele em silêncio, mas nunca o pressionou a ir à igreja. Até que em uma noite de desespero, depois de mais uma crise que o deixou acamado, Francisco olhou para a esposa e disse: "Eu não aguento mais, Maria. Se Deus pode me curar, eu quero ir com você na igreja." Maria não escondeu a emoção. No domingo seguinte, Francisco vestiu uma camisa simples, calça social e sapatos limpos, nada de extravagância, como via nos irmãos da CCB. Ao entrar na pequena sala de reunião, ficou impressionado com a simplicidade do lugar. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem imagens ou enfeites. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos sem instrumentos, apenas com suas vozes unidas em harmonia. O som era puro, sincero, como se cada palavra saísse do coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com humildade. Francisco sentiu algo diferente ali. Não havia show, não havia palavras bonitas para impressionar, só a verdade do Evangelho sendo pregada com amor. Quando chegou a hora dos testemunhos, alguns irmãos se levantaram e contaram como Deus os havia livrado de doenças, dívidas e até da morte. Francisco ouviu tudo em silêncio, com o coração acelerado. Naquele dia, não houve batismo, mas a Santa Ceia foi celebrada com reverência. Francisco observou os irmãos partilhando o pão e o vinho, lembrando o sacrifício de Cristo. Quando o ancião fez o convite para a oração, Maria segurou sua mão e disse: "Vamos lá na frente, Francisco. Deus está te esperando." Ele hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou. Ao se ajoelhar, sentiu mãos de irmãos desconhecidos se apoiando em seus ombros, enquanto o ancião orava com fé. "Senhor, este irmão veio até ti com um coração sincero. Tu conheces suas dores, suas noites sem dormir, seu desespero. Mas hoje, pela fé, nós te pedimos, toca seu corpo, sara esta doença, e dá-lhe saúde para te servir. Em nome de Jesus." Francisco fechou os olhos e sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas uma certeza profunda de que Deus o havia ouvido. Naquela noite, ele dormiu sem dor pela primeira vez em meses. No dia seguinte, acordou leve, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Passaram-se os dias e as crises não voltaram. Francisco voltou ao médico para novos exames, e o resultado deixou até os profissionais surpresos. A inflamação havia desaparecido e os divertículos, antes tão problemáticos, estavam inativos. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça e disse: "Continue fazendo o que está fazendo." Francisco sabia muito bem o que havia acontecido. Ele voltou à Congregação Cristã no Brasil não como um visitante, mas como um filho de Deus. Pouco tempo depois foi batizado nas águas, confessando sua fé em Cristo diante de todos. Sua vida mudou completamente, não só a doença havia desaparecido, mas seu coração estava cheio de gratidão. Hoje Francisco é um dos irmãos mais dedicados da igreja. Sempre que pode, ele dá seu testemunho, não com palavras pomposas, mas com a simplicidade que aprendeu ali. Deus não olha para quem somos, mas para a sinceridade do nosso coração. Eu cheguei na CCB doente, sem fé, só com uma esperança frágil. Mas ele me recebeu, me curou e me deu uma família espiritual que nunca me abandonou. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a comunhão dos santos, Francisco aprendeu a maior lição de sua vida. A fé verdadeira não precisa de grandes espetáculos, mas de um coração humilde diante de Deus. E na Congregação Cristã no Brasil, ele encontrou exatamente isso, um lugar onde o milagre não está no barulho, mas na quietude de quem confia no Senhor. Francisco nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto. Antes, ele mal conseguia sair de casa sem sentir dores fortes nas pernas, e as noites eram uma batalha contra a insônia e o desespero. Mas depois daquele dia na Congregação Cristã, tudo começou a se transformar.
Não foi de uma hora para outra, mas como uma semente que brota devagar, até se tornar uma árvore forte. No início ele ainda sentia dúvidas. Às vezes a dor voltava, e o medo tentava tomar conta do coração. Mas os irmãos da igreja nunca o deixaram sozinho. Sempre havia alguém para orar com ele para lembrá-lo das promessas de Deus. Uma irmã mais velha, Dona Maria, costumava dizer: "Filho, a fé não é ausência de luta, é confiança na vitória que já está garantida." E Francisco se apegava àquelas palavras. Um domingo, durante o culto, enquanto o coro cantava "Confia no Senhor, Ele é teu refúgio", Francisco sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Não era a ausência da dor, mas a certeza de que mesmo com ela Deus estava no controle. E foi nesse momento que ele entendeu: o milagre não era só a cura física, mas a transformação do seu coração. Com o tempo as dores foram diminuindo. Os médicos que antes não davam esperança, ficaram surpresos com os exames. "Isso não tem explicação médica", disseram. Mas Francisco sorria, porque ele sabia a explicação. Era a mão de Deus agindo em sua vida. Hoje, além de participar ativamente dos cultos, Francisco visita os enfermos no hospital, levando não só palavras de conforto, mas a mesma fé que o salvou. Ele não tem formação teológica, não sabe falar difícil, mas carrega algo mais poderoso, uma história real de milagre. "Eu não tenho respostas para tudo", ele diz, segurando a Bíblia com as mãos calejadas de trabalho. "Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar: a certeza de que Deus ouve, Deus vê e Deus age. E se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um." E assim, entre os bancos de madeira da congregação cristã, Francisco continua sua jornada. Não como um homem que nunca mais sentiu dor, mas como alguém que aprendeu a confiar, mesmo quando a estrada parece escura. Porque no final, o maior milagre não foi a cura, foi a descoberta de que em Deus, até as feridas mais profundas podem se tornar testemunhos de vitória. A vida de Francisco mudou depois daquele dia, mas não da forma que muitos imaginam. Ele não virou um pregador famoso, não apareceu em programas de TV contando seu milagre, nem ganhou dinheiro com sua história. O que mudou foi algo mais profundo: a maneira como ele enxergava o mundo e as pessoas ao seu redor. Toda terça-feira, ele estava lá na Universal, não só para ouvir a palavra, mas para servir. Arrastava cadeiras, ajudava a organizar os folhetos, cumprimentava os novos com um sorriso sincero. Muitas vezes as pessoas olhavam para suas mãos marcadas pelo trabalho pesado e perguntavam: "Como um homem como você, que já passou por tanto, ainda tem tanta fé?" Francisco só respondia com um sorriso e um convite: "Venha ver por si mesmo. Deus não faz acepção de pessoas." Foi numa dessas terças que ele conheceu a Dona Maria. Uma senhora de cabelos brancos, encurvada pela idade e pela dor. Ela chegava sempre no final do culto, quando quase todos já tinham ido embora, e sentava sozinha nos últimos bancos, chorando baixo. Francisco notou, não por ser bisbilhoteiro, mas porque ele conhecia bem aquele tipo de choro, o choro de quem já não tem mais forças nem para pedir ajuda. Uma noite, depois que o pastor terminou a oração final, ele se aproximou devagar, não com frases prontas ou promessas vazias, mas com a mesma simplicidade que Deus usou para tocá-lo. "Dona Maria, o senhor já tomou um café hoje?" perguntou, como quem oferece pão a um faminto. Ela olhou para ele com olhos vermelhos, surpresa que alguém tivesse notado sua presença. "Não, meu filho. Nem fome tenho mais", respondeu, secando as lágrimas com um lenço surrado. "Então vem comigo. Às vezes a gente precisa encher o estômago antes de encher a alma", disse ele, estendendo a mão. Dona Maria hesitou, mas algo naqueles olhos que já tinham visto a morte de perto, a fez confiar. Eles foram para a cozinha da igreja, onde Francisco preparou um café preto forte e partiu um pão que sobrara da ceia. Enquanto ela comia, ele ouviu. Ouviu sobre o filho que tinha ido embora há anos, sobre o marido que partirá antes da hora, sobre as dores no corpo que os médicos não conseguiam explicar. "Eu também já achei que Deus tinha me abandonado", confessou Francisco, passando a xícara cheia para ela. "Mas sabe quando eu descobri que ele estava do meu lado? Quando eu parei de reclamar e comecei a agradecer. Mesmo pelas pequenas coisas." Dona Maria abaixou a cabeça. "Mas e quando não tem nada para agradecer, meu filho?" Francisco sorriu, como quem guarda um segredo precioso. "Sempre tem. O ar nos pulmões, um lugar para dormir, uma igreja que abre as portas para a gente. E quando a gente não acha motivo, a gente inventa um. Porque fé não é só acreditar que Deus pode. É confiar que Ele quer." Ela não disse nada, mas na semana seguinte estava lá de novo. Dessa vez, um pouco mais cedo. E na outra já trazia uma vizinha que também carregava suas cruzes. Francisco não fazia sermões, não forçava ninguém a se ajoelhar.
Ele só compartilhava o que tinha, sua história, seu café, sua certeza de que Deus não desiste de ninguém. Até que uma noite, durante um culto de libertação, Dona Maria levantou a mão tremula e pediu oração. Não foi um grito, não foi um choro dramático. Foi um sussurro: Senhor, se o Senhor curou esse homem, cura também a minha dor. E quando as mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz tão profunda que ela sentiu as lágrimas secarem sozinhas. Nos dias seguintes, as dores começaram a diminuir. Não de uma vez, não como mágica, mas como um rio que, depois da enchente, volta devagar pro seu leito. Os médicos ficaram surpresos. Os vizinhos, desconfiados. Mas Dona Maria só dizia uma coisa: tem um homem na igreja que me ensinou a esperar em Deus. E Deus não falha. Francisco nunca soube ao certo quantas vidas mudou. Não porque fosse humilde, embora fosse, mas porque para ele não se tratava de números. Tratava-se de sementes. Cada café servido, cada palavra ditas no momento certo, cada mão estendida era uma semente que ele plantava, confiante de que Deus daria o crescimento. E a igreja? A igreja continuava de portas abertas, recebendo os franciscos e as Donas Marias deste mundo. Não porque fosse um lugar perfeito, até porque dentro daquelas paredes havia pessoas com defeitos, dúvidas e cicatrizes, mas porque era um lugar onde o impossível se tornava possível. Onde homens comuns se tornavam instrumentos de milagres. Onde a fé não era uma teoria, mas uma experiência viva. Hoje, se você passar por aquela congregação numa terça-feira à noite, vai ver Francisco lá. Não no púlpito, não no centro das atenções. Talvez arrumando as cadeiras, talvez servindo um café, talvez só ouvindo alguém que precisa desabafar. E se você prestar atenção, vai notar que ele ainda carrega a mesma Bíblia surrada, com as páginas marcadas nos salmos que o sustentaram nos dias mais escuros. Porque no final das contas, o milagre de Francisco não foi só a cura do corpo. Foi a descoberta de que quando a gente entrega as feridas nas mãos de Deus, Ele não só sarar, Ele nos transforma em saradores. E isso, meu amigo, não tem preço. E se você perguntar para ele como tudo aconteceu, Francisco vai sorrir daquele jeito tranquilo, como quem já viu o céu se abrir no meio da tempestade. Vai contar que depois daquele dia em que saiu do altar andando sem muletas, a vida não ficou mágica da noite para o dia. Não, não foi assim. Porque Deus não tira só o sofrimento, Ele ensina a gente a viver além dele. Os médicos ainda balançavam a cabeça quando ele voltava para os exames. Isso não tem explicação científica, diziam, enquanto apalpavam a perna que antes estava cheia de placas de metal e agora não mostrava nem cicatriz. Francisco só respondia: explicação tem sim. Só que não está nos livros de vocês. E saía do consultório assobiando, como se carregasse um segredo que ninguém mais podia ver, mas que ele sentia queimar no peito. A esposa, Maria, foi a primeira a notar a mudança. Não era só o corpo que tinha sarado. Era o homem. Aquele mesmo que antes xingava a vida no sofá, agora acordava antes do sol para orar. Que trocava as novelas pela leitura da Bíblia à noite enquanto ela costurava. Que parava na rua para abraçar os mendigos que antes ignorava. Deus não só me curou, ele dizia para ela, enquanto segurava suas mãos calejadas. Ele me ensinou a enxergar. E foi assim que, sem planejar, Francisco virou um farol na congregação. Não por causa de discursos bonitos ou teorias complicadas, mas porque ele vivia o que pregava. Quando a Dona Clara, vizinha dele, descobriu um câncer, foi Francisco quem levou ela no culto de terça, segurando sua mão trêmula. Quando seu João, o padeiro, ficou desempregado, foi Francisco quem arrumou um jeito de vender pães na porta da igreja aos domingos. E quando a moça nova, a Juliana, chegou chorando porque o namorado tinha ido embora, foi Francisco quem sentou do lado dela e disse: filha, Deus não tira o que é nosso. Ele só faz espaço para o que é melhor. Claro que nem tudo eram flores. Teve dia que a dor voltava como uma lembrança teimosa, como se o corpo quisesse provar que o milagre não era real. Teve noite que o medo de recair o acordava suado, com o coração disparado. Mas aí ele se ajoelhava no chão frio do quarto, encostava a testa na cama e sussurrava: Senhor, o Senhor já me tirou do lixo. Não vou voltar. E a paz voltava quentinha como um cobertor. Um dia, anos depois, um jovem chamado Lucas chegou na igreja arrastando uma perna, igual Francisco fazia antigamente. Ele tinha ouvido falar do homem que Deus curou, e veio cheio de dúvidas. Francisco não fez sermão. Só se abaixou, olhou nos olhos do rapaz e disse: Vem, meu filho. Vamos orar. E enquanto as mãos dele, agora fortes, repousavam sobre os ombros de Lucas, ele contava a história dele não como um troféu, mas como uma prova de que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Quando Lucas se levantou do altar,
Não foi só a perna que pareceu mais leve. Foi a alma. E Francisco, vendo aquilo, entendeu de vez. O milagre dele não tinha sido só para ele. Era como uma semente que Deus plantara para que outros colhessem. Porque a fé não é um presente que a gente guarda no bolso. É uma chama que a gente passa. Hoje, se você perguntar para o pastor da congregação quem é o homem mais importante da igreja, ele não vai apontar para os diáconos nem para os cantores. Vai sorrir e dizer, é o Francisco. Porque ele ensina a gente que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E o que a gente faz os outros viverem também. E Francisco não parou por aí. Depois daquele dia ele começou a visitar os hospitais da região, levando não só a palavra, mas a mesma fé que tinha mudado a sua vida. Carregava consigo um pequeno frasco de óleo, igual ao que o pastor usará para ungir a sua perna, e orava por cada pessoa que encontrava com dor, com medo ou com a esperança quase apagada. Uma tarde, em um corredor do hospital municipal, ele conheceu Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há meses lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dito à família que não havia mais o que fazer, só esperar. Mas quando Francisco entrou no quarto, com aquele sorriso tranquilo e os olhos brilhando de uma paz que só quem já viu Deus agir de perto tem, Dona Maria sentiu algo diferente. Ele não falou de cura como uma promessa vazia, mas como quem já tinha visto o impossível virar realidade. Vovó, o Senhor não desiste da gente, disse Francisco, segurando a mão dela, cheia de veias e marcas do tempo. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. E ali mesmo, entre os aparelhos que bipavam e o cheiro de remédio, Francisco ungia a testa de Dona Maria e orou com uma fé tão simples que até os enfermeiros pararam para ouvir. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de filho para pai, como quem sabe que está sendo ouvido. 3 semanas depois, os exames de Dona Maria mostravam uma redução surpreendente dos tumores. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Não tem explicação médica, disseram. Mas Dona Maria sabia. E Francisco também. A notícia se espalhou. Primeiro na igreja, depois no bairro, até que pessoas de outras cidades começaram a procurar a Universal só para conhecer aquele homem que ora e Deus responde. Francisco nunca se achou especial. Sempre dizia, não sou eu, é Jesus. Eu só ajoelho e deixo ele trabalhar. Mas havia algo em Francisco que chamava atenção. Ele não só acreditava em milagres, como vivia como se cada pessoa que cruzava seu caminho fosse um milagre esperando para acontecer. Se via alguém chorando na rua, parava para orar. Se encontrava um jovem perdido nas drogas, levava para a igreja. Não pregava com palavras bonitas, pregava com a vida. Um dia, um rapaz chamado Tiago chegou até ele depois do culto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pastor, eu não aguento mais, confessou. Minha filha de 5 anos está com uma doença rara. Os médicos falam em diálise, transplante. Eu não tenho dinheiro para nada disso. Francisco não prometeu soluções. Só abriu a Bíblia e leu o versículo que um dia tinha salvado a própria vida. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Depois pegou Tiago pela mão e o levou até o altar. E oraram. Não uma, mas muitas vezes. 15 dias depois, Tiago voltou à igreja com a filha no colo, sorrindo. Os exames tinham mostrado uma melhora inexplicável. Os rins da menina, que estavam falhando, começaram a funcionar normalmente. Os médicos não tinham explicação. Mas Tiago tinha. Deus usou o irmão Francisco para tocar na minha filha. E assim foi. Cada história se multiplicava. Cada milagre levava mais pessoas a acreditar. A igreja crescia não porque Francisco era um grande pregador, mas porque ele era uma prova viva de que Deus ainda age hoje como agia antigamente. Hoje, anos depois, Francisco ainda está lá, na mesma congregação, sempre com aquele frasco de óleo no bolso e um sorriso no rosto. Não é pastor, não tem título, não busca holofotes. Mas todo mundo sabe, quando Francisco ora, algo acontece. Não porque ele seja diferente, mas porque ele acredita de verdade. E o mais lindo é que agora, não é só ele quem ora assim. São dezenas, centenas de pessoas que aprenderam com Francisco que a fé não é só para pedir, é para viver. Que milagre não é só a perna sarada, o tumor sumido ou a doença curada. Milagre é a vida transformada. É o coração que era duro e ficou mole. É o homem que era egoísta e aprendeu a amar. É a família que estava quebrada e se reconstruiu. Porque no final, como Francisco sempre diz, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E isso ninguém tira. O último frasco de óleo. Foi numa tarde de sábado, quando a igreja estava quase vazia, que Francisco encontrou Clara. Ela chegava arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que nenhum médico conseguia nomear.
Já não peço cura, irmão, sussurrou com os olhos úmidos. Só não quero mais sentir que Deus me esqueceu. Francisco não prometeu nada. Apenas puxou o frasco de óleo do bolso, o mesmo que usava há anos, quase vazio, e ungiu suas mãos trêmulas. Deus não esquece, filha. Às vezes, ele só espera a gente olhar para dentro para ver o milagre que já está acontecendo. Semanas depois, Clara voltou. Não estava curada, a doença ainda habitava seu corpo, mas seus olhos brilhavam. Ontem, pela primeira vez em anos, consegui abraçar minha neta sem sentir raiva do que perdi, contou. Entendi que o milagre não era tirar minha dor, mas me ensinar a carregá-la sem deixá-la me roubar a alegria. Francisco sorriu, sabendo que aquele era o verdadeiro óleo que nunca acabava, a graça de ver Deus agindo dentro da luta, não apenas contra ela. Anos se passaram. O frasco de óleo, agora uma relíquia na igreja, está exposto ao lado de uma placa simples. Aqui não guardamos milhares de curas, mas uma verdade. O maior milagre é o coração que aprende a confiar, mesmo quando a resposta é ainda não. Francisco, já de cabelos brancos, ainda ora pelas pessoas, mas seu maior legado não são os relatos de intervenções divinas, e sim as vidas que, como Clara, descobriram que milagre é a coragem de se levantar mesmo quando a perna não sara, é a paz que invade quando a tempestade não passa, é o amor que nasce onde só havia cinzas. Porque no fim, a fé não é a certeza de que Deus mudará nossa história, mas a convicção de que seja como for, Ele estará nela transformando-nos em testemunhas de que às vezes, o maior sinal de seu poder não é mover montanhas, mas nos ensinar a escalá-las com Ele. E isso, meu filho, ninguém tira.